Fundamento é mais importante do que método. Como assim? O fundamento da fluência é ouvir muito. Cada conjunto de palavras. Eu vejo muitas pessoas preocupadas. Eu vou ouvir o áudio na segunda, na terça ou na quarta? Eu vou ouvir 10 vezes hoje, 10 vezes amanhã? Preocupadas com detalhes que não fazem tanta diferença. O método não é tão importante quanto o fundamento. Eu dei esse exemplo na live passada, vou dar de novo. Fundamento, o Dr. Julian fala para mim, o fundamento é muito verde, muita folha. Ah, mas eu vou comer 7 folhas de alface ou eu vou comer 10? Eu vou comer ou eu vou tomar batida no liquidificador? Não interessa, não interessa. Coma o máximo de verde que você puder, todo dia, e a sua saúde vai mudar radicalmente em questão de 1, 2 anos. Tirando as outras coisas, etc e tal. Então, qual é o fundamento da fluência? Ouvir muito. Detalhes pequenos não importam tanto. O que interessa é, por exemplo, tem o módulo 1, Family. O Family, eu não sei, se alguém souber, tiver anotado, isso é a cara do Márcio, ter anotado isso. Márcio e a Marina Baiana. É a cara deles ter isso anotado. Quantos áudios, ou da Ana ou da Vivian, quantos áudios tem no Family? Eu não sei. Deve ter uns 25. Se você vai ouvir cada um deles várias vezes, se você vai ouvir tudo junto, se você vai ouvir todo dia, se você vai ouvir 10 vezes por dia, se você vai ouvir 3 horas hoje, aí amanhã não ouve nada, depois na quarta ouve 3 horas. Já expliquei que não pode ficar muito tempo sem ouvir, óbvio que não. Mas isso é método. O fundamento é atinja o tipping point de cada coisa que você escuta em inglês. Hoje são os meus áudios, daqui a pouco são os áudios do time. Depois são as entrevistas que a gente trabalha, as palestras, os filmes, as músicas. Não interessa o que seja. Você precisa levar cada coisa até o tipping point, até o ponto de virada. Como você vai fazer isso é uma escolha sua. Se você vai fazer isso em 7 dias, em 10, em 12, em 15, é uma escolha sua. O fundamento é: eu não posso largar um áudio, eu não posso largar uma entrevista, eu não posso largar um pedaço de um filme, eu não posso largar uma música que eu aprendi, enquanto eu não tiver alcançado o tipping point daquilo. O tipping point é o momento que o negócio vira. Quando você está acelerando o carro, você começa a acelerar o carro vai... O tipping point é a hora que o negócio pega. É a hora que o negócio sai do lugar. E eu trouxe hoje, durante as minhas experiências de férias, que eu estou sempre praticando o inglês, sempre melhorando, sempre estudando mais, e eu lembrei de um princípio muito interessante para você saber se você atingiu o ponto de saturação de um material ou não. Eu vou repetir. O fundamento da fluência é: eu não posso largar um áudio, uma música, uma palestra, uma entrevista, um pedaço de filme que eu estou aprendendo, eu não posso largar ele enquanto eu não tiver atingido o ponto de saturação. Senão, eu vou ser um eterno aprendedor de inglês, um eterno sabedor de inglês, mas eu nunca vou falar inglês. Eu só vou falar fundamento da fluência.
atingir o ponto de saturação de cada material que eu estou aprendendo. E um grande indicativo de se você atingir o ponto de saturação é quando você atingiu o tipping point de uma música ou de um áudio. Me acompanha aqui. Então deixa eu pegar um exemplo aqui. Deixa eu ver. O Marcelo Reis, que está me ouvindo com fone de ouvido, anotando tudo, caderno, caneta. Tem muita gente que está anotando tudo, né? A Ana também e tal, mas eu vou pegar o Marcelo Reis aqui. Vamos dizer que o Marcelo Reis esteja, nesse momento, aprendendo, saturando a música Thinking Out Loud do Ed Sheeran, que a gente aprendeu lá na imersão de São Paulo. Estou dando um exemplo. Digamos, que eu acho que o exemplo prático vai te explicar melhor. Digamos que o ponto de saturação do Marcelo para essa música, porque para cada música é diferente, porque depende do sotaque, depende das palavras, mas digamos que o ponto de saturação do Marcelo para essa música, Thinking Out Loud, é aquela And baby my heart could still fall less hard at 23 I'm thinking out loud, people fall in love in mysterious. Vocês entenderam que música que é, né? É aquela do Ed Sheeran, famosa pra caramba. People fall in love in mysterious ways. Então, digamos que o ponto de saturação do Marcelo para essa música seja 14 vezes. Então, o Marcelo, quando ele ouvir essa música pela 14ª vez, fazendo todas aquelas coisas que eu ensino, só letra, só música, música com a letra, só música, música com a letra, só música, música com a letra, 9 vezes. Só letra, só música, música com a letra, 12 vezes. Só letra, 13 vezes. Só a música, 14 vezes. Ele atingiu o ponto de saturação dele para essa música. O que significa isso na prática? Significa que da 15ª vez em diante, o Marcelo, quando ouvir essa música, não vai gastar nem um segundo tentando entender o significado das palavras. Ele não vai gastar nenhum segundo traduzindo as palavras, porque a música, o conteúdo, eu não sei se eu vou arriscar aqui, o conteúdo semântico da música, eu posso estar falando uma grande besteira aqui, mas eu acho que vocês vão entender o que eu quero dizer. O conteúdo semântico, o significado das palavras da música, das frases, ele já entendeu. Na 14ª vez, ele terminou de entender a música toda. Da 15ª em diante, quando ele escuta, a única coisa que a cabeça dele faz é prestar atenção na pronúncia da música. Esse é o ponto de saturação. Então, um outro exemplo. Você está assistindo um pedaço de um filme. Você pausa lá 1 minuto. Talvez, dependendo do seu nível de inglês, se você quiser fazer isso com filme, você precise assistir aquele pedaço de 1 minuto do filme 15 vezes, estudando desse jeito que eu estou falando aqui, olhando no dicionário, olhando os exemplos, olhando as definições, e aí assiste o filme, depois só lê a legenda, depois assiste o filme com a legenda em inglês, depois só o filme sem legenda, depois só estuda as frases. Estou falando de um pedaço de 1 minuto. Depois, pode ser um pedaço de 1, de 2, de 5, o princípio, o fundamento é o mesmo. E aí você fica repetindo, a gente vai fazer várias vezes isso nas nossas aulas, tutorial, imersão, você fica repetindo, fizemos isso com o Jimmy Fallon, com a Nicole Kidman, vamos terminar de fazer isso quinta-feira ao vivo. Igual quem foi em São Paulo sabe o que eu estou falando, você fica fazendo aquele processo,
esmiuçando, saturando, mergulhando, torcendo o pano daquele pedaço ali. Quando você atingir o seu tipping point de saturação, significa o seguinte: a próxima vez que eu assistir esse pedaço, eu não preciso mais me preocupar em entender o que eles estão falando. A minha cabeça está livre para ouvir a pronúncia das palavras que eu já identifiquei, estudei, aprendi e entendi. Eu já sei o que está acontecendo na conversa, eu já sei o que aquele cara está falando com aquela mulher. Quando eu atingir o meu ponto de saturação, dali para frente, a minha cabeça ela está livre para focar 100% em prestar atenção como as palavras estão sendo pronunciadas. Eu só estou ouvindo. Eu já sei o que é, eu já entendi, eu já aprendi, eu já identifiquei. Eu só vou conectar as palavras que eu já sei com a pronúncia delas feitas por um nativo. Se eu largo um material antes de chegar nesse ponto, ou depois que eu cheguei no ponto de saturação, eu ouvi pelo menos, eu fazer isso, pelo menos, digamos que o Marcelo está fazendo isso com a música do Thinking Out Loud. Se o Marcelo larga a música antes de atingir o ponto de saturação e antes de ouvir a música, livre para prestar atenção na pronúncia e a cabeça dele ficar conectando palavra com pronúncia, umas 5 vezes, daqui a 2 semanas, se ele ouvir essa música, a sensação é que ele nunca ouviu a música na vida dele. E é isso que muitos de vocês sentem e muitos sentiam antes de começar a jornada do inglês. Eu estudei, mas na hora que eu ouço o nativo falar, cara, parece que eu nunca vi isso na minha vida. Porque a grande verdade não é inglês, gente. Isso é qualquer idioma no mundo. Eu estou ensinando corro para minha filha. Eu compro a massinha. Eu compro as massinhas coloridas para brincar com ela. E eu já expliquei para ela umas 15 vezes. Red, blue, black. Mais 15. E eu vou falar uma coisa para vocês. A minha filha aprende rápido. Até hoje. Hoje eu fui brincar com ela de massinha. Ela pega azul e fala purple. Pega vermelho e fala yellow. Pega laranja e fala pink. Porque demora para o negócio enraizar. Só que o grande princípio é: o fundamento da fluência é atingir o ponto de saturação de cada material que eu estou estudando. E a grande sacada para eu saber se eu atingir esse ponto é: do ponto de saturação em diante, a minha cabeça não gasta mais 1% de energia tentando entender. Se você está ouvindo ou assistindo alguma coisa e ainda está tentando entender o que está acontecendo, toma listening, toma listening, toma listening. Continua estudando. Se você ainda está ouvindo o material e ainda eu entendi as frases, mas eu ainda não entendi a palavra no meio da frase, toma listening, toma listening. O fundamento da fluência é: enquanto eu não chegar num ponto em que eu já entendi tanto aquele fragmento que eu estou estudando, ao ponto que a minha cabeça, na hora que eu estou assistindo ou escutando, a minha cabeça está livre para focar 100% na pronúncia. Não gasta mais nada tentando entender nada. Eu já entendi tudo. Eu estou 100% focado na pronúncia das palavras. E aí eu cheguei nesse ponto. Eu assisto ou escuto mais algumas vezes até que eu esteja entendendo praticamente tudo. Se eu largo as coisas antes disso,
eu não vou ser fluente. Esse é o preço e o fundamento verdadeiro da fluência. Então, eu ouço muito, começo a decifrar, começo a reproduzir os sons e as palavras, começo a falar errado, finalmente eu reproduzo certo. Tudo isso sanduichado por muito listening. Muito listening. Esse é o fundamento verdadeiro da fluência. E aí,